Olá pessoal, eu sou o professor Danilo Cruz e esse é o canal Analisadamente. 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 Nós hoje vamos falar um pouco sobre os estados de ego, o modelo da análise transacional com relação às relações humanas. Quem criou esse modelo foi esse rapaz aqui, Eric Berne. O cara trouxe, sem dúvida alguma, uma grande contribuição para a psicologia como um todo. Ele nasceu no Canadá, na cidade de Montreal, no ano de 1910 e migrou para os Estados Unidos, naturalizando-se americano no ano de 1938, quando resolveu mudar o nome, porque até então ele chamava-se Eric Leonard Bernstein. Ele mudou de nome, passou a ser chamado Eric Berne. É interessante porque ele estudou medicina, se formou em psiquiatria e foi fazer treinamento em psicanálise, quando, no ano de 1956, ele buscou requerimento para se tornar um psicanalista e foi negado. Olha que interessante, se ele não tivesse recebido essa negativa, nós hoje não conheceríamos a análise transacional. Pois bem, essa negativa, qual foi o argumento da negativa? De que ele não estava dentro do modelo teórico da psicanálise, porque ele trazia um outro olhar, uma outra visão. Então, por isso foi sugerido que ele fizesse mais 4 anos de análise pessoal, para só então fazer um novo requerimento. Ele, um tanto quanto decepcionado com isso, resolveu assumir que realmente ele não tinha tino para a psicanálise, e aí ele criou o seu próprio modelo, que na verdade ele não tinha nada contra a psicanálise, ele queria trazer uma coisa a complementar o modelo teórico da psicanálise. Daí surgiu, essa perspectiva da análise transacional. O objetivo dele era curar primeiro, investigar depois. Então ele não tinha qualquer tipo de curiosidade sobre a vida dos pacientes, qualquer ímpeto de rotulação. Aliás, ele detestava rótulos e achava que muitos deles eram, na verdade, insultuosos. Eram insultos para os pacientes, chamá-los de esquizofrênico, depressivo. Esses nomes para ele eram insultos. Então ele não gostava desse tipo de tratamento. Na verdade, ele tinha uma atitude de empatia tão grande com os pacientes que ele tratava eles como iguais, o que era bastante revolucionário para a época. E sempre ele dizia que o que não pudesse ser dito na frente do paciente não merecia ser dito em geral. Essa fala dele, com certeza, mostrava um ímpeto humanista dentro da sua visão de mundo, porque ele via nas pessoas as suas potencialidades. E aí essa perspectiva, sem dúvida, se afiniza muito com o modelo humanista. Era uma pessoa muito espirituosa, ele era engraçado, e trazia também uma afeição muito grande pelas crianças, e mais ainda, pelas crianças nas pessoas. Porque ele enxergava que todos nós trazemos uma criança dentro de nós. E daí, inclusive, vem o seu modelo, Para ele, o analista transacional deveria tentar curar a pessoa na primeira consulta. Se não conseguisse, que ele pensasse ao longo da semana como ele faria para curar na segunda consulta. Se não conseguisse, que ele tentasse até que, enfim, tivesse êxito ou admitisse o próprio fracasso. Ele dizia que a pessoa chega com um sofrimento como alguém que chegou com um espinho no pé. A gente não pode simplesmente analisar toda a configuração orgânica da pessoa para resolver o problema dela. Tem que tirar o espinho do pé.
Então, por isso, ele tinha essa ênfase em resultados, e principalmente resultados rápidos. E aí, com isso, obviamente, a gente via que ele tinha uma postura extremamente ativa diante do processo terapêutico. Era um processo extremamente focado na praticidade, na resolutividade da situação. Ele tinha também uma visão bem peculiar, dizia que a imagem intuitiva que ele tinha diante do paciente, com certeza poderia ajudá-lo a ajudar o paciente. Então, focar na imagem intuitiva poderia fazer toda a diferença, confiar na intuição. E para ele, o modelo de intuição que ele tinha era oriundo das suas perspectivas sensoriais diante da presença da outra pessoa. Com isso, ele trazia uma ideia de que é preciso lembrar que a lógica racional vai ser sempre insuficiente para tratar outras pessoas. Aí, com isso, ele foi estudando o comportamento humano e chegou no modelo que é o foco do vídeo, na verdade. São os estados de ego. O que são esses estados de ego? Para ele, no conceito dele, eram órgãos psíquicos que se manifestavam através desses estados. Então, para ele, nós temos, melhor dizendo, essas três características, né? Percebam aqui, a letra P, a letra A e a letra C. A letra P se refere à palavra da língua inglesa parent, que se a gente traduzir para o português seria algo como pai, mas não pai, genitor do sexo masculino, mas sim pai ou mãe, né? Seria genitor, algo como isso, né? Mas não só aquele que deu a vida, mas também o que deu o cuidado, no sentido mais amplo, né? Como pai ou mãe. A letra A se remete a adulto, é o estado de ego adulto, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. E a letra C é o estado de ego criança. Pois bem, o que é que a gente vai encontrar aí com essas três perspectivas, esses três estados de ego? O estado de ego pai é o que ele também chamou de esteropsique, que é o que? Essa esteropsique é o nosso lado ensinado, é o nosso lado influenciado pelo ensino, pela sociedade, pela cultura, e que se forma a partir dos 3 anos de idade, quando nossa influência dos nossos pais vai se cristalizando e a gente toma aquilo para nós. O estado de ego adulto é o que ele chama de neopsique, que é o que é pensado, é a nossa parte mais racional, a nossa parte mais imparcial. E o lado criança é exatamente o que ele chama de arqueopsique, é o que a gente sente, é a perspectiva mais instintiva, mais basal da nossa existência. Aí com isso a gente vai destrinchar, né? Analisar de forma mais detida essas características que são colocadas por Eric Berne, e a gente vai compreender que sim, nós conseguimos mudar de um estado para o outro o tempo todo. Nós alternamos de estados psíquicos, o estado do ego. Então, nessa alternância, é saudável alternar aqui e acolá o estado do ego. Seria um problema quando a gente cristaliza em um deles em detrimento dos outros. Quando a gente não consegue mais essa fluidez, essa alternância. Isso é um problema. Pois bem, o estado de ego pai é o quê? É aquele lado da gente que a gente se coloca como o continente, né? Aquele que vai trazer continência para o outro. Existem 3 tipos de estado de ego pai, tá? É o estado de ego pai nutridor, ou também chamado protetor. É muito chamado de protetor. O protetor é aquele que vai oferecer colo, é aquele que vai tentar suprir as necessidades do outro. Quantas vezes a gente se coloca assim nas nossas relações, né? Do cuidador, daquele que vai o tempo inteiro estar dando colo. Pois bem, aí tem o estado de ego pai crítico. O pai crítico é o nosso lado severo, o nosso lado rígido, o nosso lado crítico, como o nome está falando, né?
É aquela visão severa que a gente tem muitas vezes de um olhar de superioridade sobre o outro. Ah, você tem que agir de determinado jeito. Como é que você faz isso? Esses posicionamentos muitas vezes remetem a um estado de ego severo, rígido. Um estado de ego que é menos falado, mas também existe, Eric Berne também fala sobre ele, é o estado de ego pai bruxo, também chamado de papão, que é o quê? É o estado do ego, que a gente tem uma atitude de colocar medo no outro. Sabe o irmão mais velho que às vezes conta uma história de terror para assustar o irmão mais novo? Ele está no estado de ego pai bruxo, né? É aquela história do estado de ego pai nutridor, protetor, ele está ali protegendo, amparando. O crítico está tentando ditar regras e normas, enquanto que o papão ou bruxo está oferecendo o outro para se salvar. O estado de ego adulto já é uma perspectiva mais racional. É o nosso lado regido pelo princípio da realidade. É o lado que a gente vai atribuindo uma imparcialidade, uma impessoalidade. É o lado mais justo, mais racional, mais decidido, mais refletido. Quantas vezes a gente tenta colocar-se nesse estado de ego para resolver nossos problemas? Pelo menos deveríamos muitas vezes tentar, né? Se não o fazemos. Enquanto também temos o estado de ego criança, que já tem algumas divisões a mais. Vamos lá, o que é que tem na criança? A criança livre é o estado de ego que se refere ao princípio do prazer. É a busca por prazer e a fuga da dor. É uma perspectiva livre, tranquila, é o usufruir da vida, é o gozar da existência, é o nosso lado mais instintivo, né? Aquela coisa do vou cuidar para ter o prazer que eu necessito. Então a perspectiva é de buscar satisfazer suas necessidades, né? Sentir, o tempo inteiro sentir. Aí a gente tem também o que Eric Berne chamou de pequeno professor, que é um estado de ego criança, quando a gente desenvolve um senso de empatia, e esse senso de empatia serve para nos suprir as necessidades. Esse senso de empatia leva a gente a uma atitude de criatividade, uma atitude de curiosidade diante da vida. Não é muito comum esse estado de ego depois de uma certa idade, mas seria ideal se a gente tivesse de vez em quando como visitar esse estado de ego. Temos também o estado de ego, eu falei da livre, né? E agora eu vou falar da criança adaptada. O estado de ego da criança adaptada se divide em dois. A criança adaptada submissa, que é aquela que se permite às regras, que se submete às regras, e o estado de ego criança rebelde, que é aquela que simplesmente se contrapõe às regras, que nega o tempo todo, que bate de frente, que não gosta, que responde, que age com agressividade. Pois bem, esse modelo aqui, que não está tão completo, mas traz possibilidades de leitura, né? O estado de ego pai crítico, pai protetor, faltou o pai bruxo aqui, mas a gente já sabe que existe, né? O estado de ego adulto, o pequeno professor, a criança livre, a criança adaptada submissa e a criança adaptada rebelde. Pois bem, com essa perspectiva a gente vai entender os relacionamentos, e aí vem a parte mais prática que eu mais gosto de analisar, que é essa daqui, ó. É interessante, ó, pra gente ver. Às vezes a gente interage em um estado de ego e o outro responde no outro estado de ego. Por exemplo, eu pergunto para minha esposa, aqui no adulto, onde eu coloquei meu relógio? Aí ela responde, aqui no pai. Deve estar no lugar onde você deixou. Ou seja, o tom que ela falou deixou claro que ela estava no pai crítico, em vez dela responder no adulto. Ou às vezes acontece o quê? De eu dizer assim, você deveria se comportar de tal jeito, pai severo. E aí a outra pessoa responde, na criança rebelde, eu me comporto como eu bem entender.
Pois bem, são inúmeras possibilidades de interação. A gente vai vendo aqui, né, circunstâncias as mais variadas que a gente interage e muitas vezes não toma consciência. Às vezes a gente tem a possibilidade, por exemplo, de fazer uma festa. Se a gente faz uma festa e a gente faz essa festa no estado de ego pai, vamos dizer, no estado de ego pai, nutridor, protetor. Ah, a festa tá boa pra você, como é que tá? O garçom tá servindo tudo direitinho? Você tá satisfeito? A música tá boa? Como é que tá o volume? Ou seja, a gente tá querendo ali o tempo inteiro agradar todo mundo. E com isso a gente não curte a festa. Se a gente tá dando uma festa como anfitrião, no estado de ego pai crítico, a gente vai estar olhando assim, olha para aquilo, a pessoa, eu convidei para a festa, olha o tamanho da saia que a pessoa veio. Ou então, isso são horas da pessoa chegar, a festa começou tal hora. Essa atitude é do pai crítico. Ou a pessoa é anfitriã e deu uma festa no estado de criança livre. Simplesmente não vai se preocupar com nenhum dos convidados e vai curtir a festa, vai fazer o que bem entender, não tá nem aí pro outro. Ah, onde é que fica o banheiro? Ah, pergunte lá na frente para alguém lá, depois você vê isso aí, não tem problema não, fique tranquilo, fique à vontade por aí, circule. Ou seja, percebam como é necessário que a gente consiga transitar entre os estados de ego. A gente precisa ter essa fluidez nos nossos relacionamentos, para que não tenhamos dificuldade, que seria uma atitude neurótica na visão de Berne, né? Quando a gente cristaliza em um estado e não consegue ter fluidez. Óbvio que um estado geralmente se mantém de forma mais estável em relação aos outros, mas a gente precisa ter fluidez de ir e voltar. Nos nossos relacionamentos afetivos, por exemplo, se a gente continua ali fixado no pai crítico, se relacionando com o outro, colocando o outro sempre no lugar de criança rebelde ou de criança submissa, isso acaba cristalizando a relação e aí vai ser difícil para o relacionamento. Quantas vezes eu utilizei esse modelo para uma técnica de psicoeducação na terapia de casais, e isso funcionou muito bem, porque as pessoas tomaram consciência do seu posicionamento subjetivo, do seu estado de ego, e assim puderam fazer melhores escolhas, porque até então elas não percebiam que estavam em determinado estado de ego. Então é interessante a gente tomar consciência. Esse modelo, obviamente, como qualquer modelo, é alvo de críticas, tá? Alguns críticos vão dizer que ele nada mais é do que uma adaptação didática da psicanálise, onde o pai seria o superego, o adulto seria o ego e a criança seria o id, o nosso lado instintual. O que não é uma inverdade, não é? Não é inverdade dizer isso. Agora, colocam isso como uma crítica severa, uma crítica mordaz, e eu não vejo grandes problemas com relação a isso. É um modelo que sim, tem falhas, mas funciona em diversos momentos. Então, vale a pena a gente se debruçar, e esse vídeo serve para que a gente tenha a inspiração de pesquisar mais a respeito e principalmente tomar consciência do nosso estado de ego nos nossos relacionamentos. De que estado de ego você está me escutando nesse momento? Está pensando em quem e de que estado de ego nessa relação com a outra pessoa? Pois bem, tomando consciência, a gente com certeza pode melhorar a qualidade de nossos relacionamentos e assim buscar voltar a ter uma fluidez, voltar a usufruir dessa alternância necessária para a nossa saúde psíquica. Grande abraço e até o próximo vídeo.